Atenção. Deus olha tudo o que foi destruído. E Deus chega na borda. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, nem sombra de variação. Se Deus tivesse cruzado o limiar do princípio, Ele é luz, Ele iluminaria tudo. Eu quero que você entenda, havia trevas sobre a face do abismo. Quero que você entenda isso. Você só enxerga esse púlpito porque tem uma luz que incide sobre esse púlpito, e você vê a altura, a largura e a profundidade desse púlpito. Se não tivesse a luz aqui, você não enxergaria isso. Tudo estava lá, sem luz, invisível. Tem como tirar esse som? Tudo estava lá. E o que Deus fez? Ele disse: haja luz. O oceano disse: haja luz. E aquela luz iluminou. E antes do princípio, Deus estava no princípio. Deus não passou. O haja luz passou. O haja luz iluminou. E como uma fotografia que pode ser revelada, Deus, antes do princípio, viu o fim. Antes do princípio, Deus viu o fim. Eu vi Filipe debaixo da figueira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Te escolhi do ventre de tua mãe, Jeremias. Eu te vi. E aqueles que viu, elegeu. E aqueles que elegeu, chamou. E escreveu seus nomes no livro da vida, antes da fundação do mundo. Porque ele viu todas as variações. Você está aqui porque escolheu estar aqui, não porque escolheu estar em outro lugar. Ao escolher estar aqui, você eliminou. Escolher estar em casa, escolher estar no cinema, escolher estar bebendo, escolher estar fumando. Um multiverso de escolhas. Você decidiu estar aqui, somente aqui e pronto. Agora João capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João capítulo 1. Que diz lá? No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra se fez carne. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aquele haja luz era o Cristo. E Deus cria o mundo, adiantando aqui por causa do tempo. Deus cria o mundo e tudo o que nele há. E quero ler algo aqui para você. A maior batalha jamais pelejada, 45. Esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Essa é a primeira batalha, foi no céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo, a batalha que foi entre anjos chegou a ser uma batalha humana. Agora, antes de qualquer batalha ser executada, tem que se escolher o lugar do confronto. Vou repetir. Antes de qualquer batalha ser executada, tem de se escolher o lugar do confronto, ou seja, aonde vai acontecer. Um lugar selecionado. Na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares não povoados. Outros lugares. Tem que haver, para haver uma batalha, um lugar selecionado. Agora,
não falhe em captar isso. Quando esta batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo, de mútuo acordo, de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha. Esse lugar da batalha começou na mente humana. Antes a batalha era no céu, agora é na mente humana. Este lugar da batalha começou na mente humana e é ali aonde a batalha começa. É por isso que Satanás hoje está tão interessado em jogar lixo na sua frente, no celular, lixo no mundo, lixo nas redes sociais. E você navega pela internet, cuidado, não afunde na internet. 45% do tráfego mundial da rede de computadores é pornografia. E a pornografia destrói a sua mente, a sua capacidade com Deus, destrói a sua ligação com Deus. A batalha é na mente, sua mente é território sagrado. Por isso a palavra diz: não coloque diante de seus olhos qualquer coisa maldita. Amém? Muito bem. Então Deus, e eu vou resumir isso da maneira mais simples. Deus e o diabo resolveram tirar a questão, a prova. Cria-se o mundo e vem aquele haja luz e forma um boneco de barro. E eu quero que você capte isso agora. Aquele boneco de barro era barro. E o Cristo, com suas próprias mãos, literalmente, em teofania, molda Adão. Preste atenção nisso, capte, porque quando você conhece, você sabe onde pisa. O meu povo morre porque não conhece Deus. Antigamente dizia-se o seguinte: para apoiar uma teoria na Bíblia, você tem que ter 3 textos dentro do mesmo contexto para dizer que algo é verdade nas Escrituras. E assim é, só que esqueceram isso. Hoje o povo, como diz o pastor Carlos, não tem mais conhecimento, porque não lê a palavra de Deus. Ela se interpreta sozinha, desde que você tenha 3 textos dentro de um mesmo contexto. E o Cristo vem naquele boneco de barro que foi feito para ser a imagem e a semelhança dele, e sopra. E o homem foi feito alma vivente. Ele soprou o espírito de vida no homem, correto? Amém? Agora eu quero que você entenda isso, capte isso com sua alma, coloque isso dentro do seu espírito. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Semelhança a uma necessidade de molde, imagem a uma necessidade de conceito. O homem é a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é caráter. Você entende isso? Caráter. O homem é semelhante a Deus, porque foi feito, moldado de acordo com o mesmo corpo daquela teofania. E Cristo soprou em Adão o Espírito. Aquele fôlego de vida para Adão se chamava Espírito. Para o Cristo que soprou era Espírito. Mas para Adão que recebeu era Espírito. Você entendeu? A coisa mais poderosa que Deus poderia dar ao homem, Ele deu ali. Repita comigo agora: Jesus. Repita alto: Jesus. Agora fale Jesus sem soltar fôlego. Você entende?
animais têm espírito, mas nenhum pode falar a palavra de Deus. O vento, o Espírito, o ruar de Deus, o que o Cristo soprou em Adão se chama ruar, que é o vento. E Jesus disse para Nicodemos: o vento assopra aonde quer, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós pensamos em uma entidade espiritual, como Gasparzinho, o fantasma camarada. Mas deixe-me lhe dizer algo profundo. O livro de Esther é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é falado nenhuma vez, mas Deus está lá, do início ao fim. Como Deus fala a você? Deus fala a você através de alguém que passa, fala, é o Espírito Santo. O Espírito de vida, o fôlego de vida que está em você, fala. Quando você tem a palavra está em você, e você fala. Vê? Essa é a vitória. E você fala. E o homem foi feito alma vivente. A palavra de Deus diz: o corpo vai para o pó da terra, o espírito volta para Deus. Mas me diga, e a alma vai para onde? Para onde você decidir. Para onde você decidir. Deixe-me adiantar um pouquinho. Adão foi feito a imagem e a semelhança de Deus, amém? Posso passar um pouquinho das 9? Amém? Deus é luz, amém? Deus não mente, amém? Filho de leão é leão, ruge. Filho de águia é águia, voa. Filho de Deus faz o quê? 10 vezes no capítulo 1 de Gênesis, Deus não estava se exibindo. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja terra e houve terra. Disse Deus: haja mares e houve mares. Disse Deus: haja expansão no céu e houve expansão no céu. Disse Deus e houve. Disse Deus, houve. Disse Deus e houve. Disse Deus. Abra a boca e fale a palavra. Filho de Deus fala. No Sermão da Montanha, a coisa mais terrível que Jesus falou. E ele falou muitas coisas maravilhosas, mas a única coisa que ele cobrou de terrível foi: em verdade vos digo, que de toda palavra vã que o homem disser, ele dará conta no dia do juízo. Ele não falou de todo assassinato, ele não falou de toda mentira, ele não falou de toda morte, ele não falou nada disso, ele falou de toda a palavra. Você sabe por quê? Porque a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Você fala e não percebe que você falou. Rapaz, eu queria que esse rapaz saísse daqui e fosse embora. Mas veja, do versículo 1 para o versículo 2 passaram-se milhares de anos. Você fala algo hoje, esse menino não presta, não vai para ser nada na vida. Daqui a 10 anos ele está envolvido em drogas. Não é instantâneo. A palavra de Deus é uma semente. A semente primeiro cresce para dentro da terra, depois ela cresce para fora da terra. E Adão foi criado à imagem e à semelhança do Altíssimo, Filho de Deus. Deus era luz, amém? Adão era um ser de luz. Se eu botar uma lanterna aqui entre os meus dedos e pedir para você olhar para a minha mão, você não vai conseguir ver a minha mão. Por quê? Porque você vai ser cegado, encandeado pela lanterna que está na minha mão. Ok? Adão era um ser de luz. E Adão, por ser um ser de luz, ele não via que estava nu. Ele estava nu, mas não via.
porque ele era um ser de luz. E agora veja bem, Adão nomeou todos os animais do mundo, nomeou a águia, nomeou o boi, nomeou a vaca, não é assim que diz? Está escrito, amém? É verdade? É verdade. Então, como Adão nomeou as baleias, ele mergulhou e foi até o fundo do mar? Haja baleia! E a baleia parecia que vá ao mar. Adão, Jesus Cristo era o segundo Adão. Tudo que o primeiro Adão fazia, o segundo também fazia. Amém? E Deus viu, agora é uma coisa interessante. Deus viu que não era bom o homem estar só. Agora entenda isso, anote, porque essa palavra é para alguém. Do Gênesis até o Apocalipse, a salvação é um processo jurídico. Satanás está tentando conseguir provas, está entrando com um processo, está fazendo uma apelação, vem a decisão do juiz, você entende? Todo o processo de salvação é um processo jurídico. Muito bem. Não é bom que o homem esteja só, está vendo? O homem tem que casar. Não, não é isso não. É porque é ótimo que o homem esteja só. É mentira? Paulo, o maior profeta da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, disse o quê? Quisera eu que você fosse como eu, que era bom que você fosse solteiro como eu, para fazer a obra de Deus, porque é melhor, porque eu quero vos livrar de muitas tribulações. Paulo jamais iria falar algo que Deus não falasse. E Adão jamais cairia sem Eva. Adão iria fazer a mesma coisa que Jesus fez. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? E eu quero que você entenda isso agora. Toda lei já existia no céu. Moisés não criou a lei no Monte Sinai. A Moisés foi revelado a lei no Monte Sinai. A lei já existia. O reino dos céus não é um reino sem lei, é um reino com lei. E Adão conhecia a lei de Deus. Então, do lado esquerdo de Adão foi tirado Eva. E Eva, preste atenção aqui agora. Eu vou 10 minutinhos. Eva se afastou de Adão. E Satanás foi até ela e se passaram muitos anos desde a criação de Adão e Eva. E Deus falou para Adão: de toda árvore do jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podeis comer, porque no dia que delas comerdes, morrereis. Deus falou, amém? É verdade? O que está escrito, irmão e irmã, é verdade. Se você não entende, é problema seu. Mas sempre fique com o que está escrito. Sempre fique com o que está escrito literalmente. Deus deixou um arco-íris para Noé e disse: ó, esse arco-íris é uma aliança. Só que não é uma aliança, é metade de uma aliança. Aí eu vi um vídeo no YouTube de 2 paraquedistas pulando e tinha um arco-íris. E quando os paraquedistas estavam com a câmerazinha que olharam para baixo, lá está o arco-íris. E repare, era uma aliança. Porque para Deus que está no alto, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, Ele vê, Ele sabe, Ele é verdadeiro, Ele não falha, Ele não erra, Ele não é homem para que minta, Ele não deixa de cumprir aquilo que prometeu, minha irmã. Morrereis. Aí Eva falou para Satanás: olha, o que Deus disse foi o seguinte. Eva foi querer dialogar com o diabo. Mulher não tem que dialogar com o diabo. Mulher era para chamar marido, chega aqui. Se esconder atrás de Adão e deixar Adão falar, porque quem chamava a palavra era Adão.
Eva estava no seu estado de perfeição. Veja bem o que eu vou falar agora. Eva estava no seu estado de perfeição, sem pecado. Só que Eva não é a imagem e semelhança de Deus. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Eva é a imagem e semelhança de Adão. É assim que diz a palavra do Senhor: uma cópia de uma cópia. Deus disse que de toda árvore que está no jardim podemos comer, mas da árvore do jardim, do bem e do mal que está no meio do jardim dela, não podemos comer. E Satanás disse: agora. Aí você olha e não entende. Mas Satanás viu o que você não viu. Para Eva, a árvore do jardim, do bem e do mal, estava no meio do jardim. Leia a Bíblia, vá lá. Só que quando você vai para Apocalipse, a palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida, não a do conhecimento do bem e do mal. Mas para Eva, que nunca tirou seus olhos do belo, do desejável, era a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Então Satanás diz: certamente não morrerás se comeres. E Eva, ao ouvir, agora escute isso. Ao ouvir, a palavra diz que Eva viu que o fruto era bom para dar entendimento, bom para comer. A concupiscência da carne, esqueça esse nome, o desejo da carne, o desejo. A Bíblia diz que Eva viu. Quando a Bíblia diz que ela viu, significa Eva acreditou. E quando Eva acreditou, ela pecou. Por quê? Porque é impossível você crer numa mentira de Satanás e não descrer numa verdade de Deus. É como aquele homem que quebra o carro está quebrado, ele chega em casa, ele empurra o carro, chega em casa todo rasgado, tudo sujo de graxa. Aí chega a mulher: eu me atrasei 1 hora porque o carro quebrou. Ela olha para ele assim, diz: eu não acredito numa palavra do que tu está me dizendo. Sobe o sangue. E é exatamente isso que Deus sentiu quando Eva viu e descreu da palavra de Deus. Eva caiu, e eu vou encerrar com isso, com esse pensamento do plano da salvação. Quando Adão olha que Eva caiu, Adão poderia ter dito para Deus: eu ainda tenho mais 11 costelas, pode tirar outra, porque a palavra dizia: no dia que comerdes, morrerás. Amém? No dia que dela comer, e ele sabia. Só que Adão também sabia as leis antigas da cidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Números, Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 20. Amém? Amém? Vamos lá. E o livro de Levítico 19 fala sobre por quem se deve oferecer sacrifícios e por quem não se deve oferecer sacrifícios, e fala de assassinatos. Verso 20: e quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada, com outro homem, veja bem, e não for resgatada, nem se lhe tiver dado liberdade, então ambos serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. Quando Eva pecou, Eva
se tornou, ao obedecer Satanás, serva do diabo. E ao se tornar serva do diabo, tudo o que Eva tinha passou para ele. Ela, ao obedecê-lo, tornou-se serva dele. Aonde está escrito isso? Romanos capítulo 6, verso 16. Diz assim: você é servo, escravo de quem você obedece. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eva ia ser morta. Adão tinha a escolha de deixá-la morrer e dar suas costelas. O que Adão fez? A mesma coisa que Cristo Jesus fez. Ele se deu, porque Adão não pecou enganado. Ele se sacrificou, e sacrificou tudo o que ele tinha, porque amava Eva. Ele obedeceu ao pecado. Tudo o que Adão tinha, agora o negócio ficou sério. Tudo o que Adão tinha, passou agora a ser do diabo, porque Adão agora era escravo de Satanás. Por isso, Satanás não foi expulso do céu. Ele conseguiu uma liminar. Adão tinha livre acesso a Deus, correto? Agora Satanás também tinha, apesar de cair. Quando Satanás foi tentar Jesus e o colocou no mais alto templo, disse, ao mostrar-lhes os mundos e a glória deles, ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares, porque a mim me foi dado. Jesus poderia ter dito que era mentira, mas era verdade. Era verdade. Há frases nos carros por aí que dizem o seguinte: Deus no comando. Já viu? Deus no comando. Deus não está no comando de nada desse mundo. Escute bem. Deus não está no comando de nada nesse mundo, porque o governo que era de Adão passou para as mãos de Satanás, e Satanás agora, segundo Paulo, é o rei, é o Deus desse mundo. Deus não está no comando, a não ser daqueles que deram suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Para eles são propriedade do Deus Altíssimo. Deus está nesse mundo, sim, no controle, porque o arrendamento de terra, vou encerrar, o arrendamento de terra que Adão tinha, porque Adão foi dado para lavrar a terra, tinha data de início e tinha data de fim. Então Deus sabe quanto prejuízo Satanás vai causar até o dia da vinda do Senhor Jesus nos ares e do reino de Cristo nessa terra. Amém? Eu espero parar aqui e um outro dia, se for da vontade de Deus, eu continuar a partir daqui. Amém? Então, se você sentir-se à vontade, o canal é a graça dada de graça, fique à vontade para se inscrever, e eu vou postar isso aqui quando eu tiver terminado de ajeitar tudo. E meus irmãos, me perdoem se eu falei algo ou alguma coisa. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Orem pelo irmão Alexandre, amém?